Irmãos e irmãs, em nossa reflexão diária deste sábado, da 22ª semana do Tempo Comum, damos continuidade aos textos de Paulo, da primeira carta aos Coríntios, e ao embate de Jesus com os fariseus, que criticam alguns comportamentos e a maneira como Jesus lida com algumas tradições. A verdade, no embate de Jesus com os fariseus, a conclusão diz que Jesus é Senhor do sábado. Há um legalismo que subjaz a maneira como os fariseus entendiam o Shabá, o dia do descanso, colocando-o talvez à frente da própria certeza de que o Senhor está entre eles e do bem que deva ser feito ou que tenha que ser feito, de modo a inverter a lógica que seria: o sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. Jesus critica essa postura quando antes ele é criticado pelos fariseus, porque os discípulos de Jesus atravessavam ali campos e estavam debulhando o que não era permitido em dia de sábado. Jesus então outra vez critica, chama atenção para o fato de que há uma inversão entre graça e lei. E a graça estava com eles e entre eles, como dito na reflexão de ontem, quando Jesus foi questionado acerca dos discípulos dele não fazerem jejum, e Jesus disse: olha, enquanto o noivo está com eles e entre eles, não há sentido fazer jejum. Haverá um momento, claro, em que o jejum deve ser feito. Na verdade, o sábado, guardar o sábado, não pode ser um fim em si mesmo. Assim como, por exemplo, os preceitos e os mandamentos, eles servem à aliança, servem à nossa relação de amor com Deus. E eles não são a relação de amor. Eles não são um objeto final, mas eles são um caminho, portanto, um meio e não um fim em si mesmo. A proposta de Jesus, então, a reflexão, é levar os fariseus à compreensão de que a observação dos preceitos não é salvífica em si mesma, mas é salvífica na medida em que, como meio, ela nos leva a um fim que é esse encontro restaurador e encontro de salvação com o nosso Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo chama atenção, dando continuidade àquela questão da divisão dentro da comunidade, para o fato de que o Evangelho não é orgulho para ninguém. Ninguém deve procurar o Evangelho para dele se servir, para nele se orgulhar, para dele tirar vantagens. Pelo contrário, Paulo faz questão de mostrar que o Evangelho o tornou menor, que o serviço às vezes traz humilhações, traz desafios, traz dificuldades, mas que é a dimensão propriamente do amor que se faz ali presente. É muito bonito que no final Paulo olha para essa comunidade e diz que tem 1000 educadores essa comunidade, Muitos passaram por ali, Paulo, Cefas, Apolo, mas Paulo diz: eu os gerei na fé, pelo fato de ter sido Paulo o primeiro evangelizador e aquele que se colocou ali, como quem teve a coragem de levar o Evangelho e, portanto, quem levou o germe da conversão para aquela comunidade. Convido a você, na reflexão de hoje, a se aproximar dos fundamentos da fé e questionar se a gente não inverte um pouco essa lógica da graça e da lei. O sábado e a observação de alguns preceitos, de alguns costumes, tem lá o seu sentido se eles são um meio e não um fim em si mesmo. O fim em si mesmo é o nosso encontro com o nosso Deus. Um dia abençoado para todos.